Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Deus me impedirá, sua palavra escudo me protegerá. Confio em suas promessas e no seu amor. Nenhuma barreira é maior que o Senhor. É maior que o Senhor. Olá, queridos, paz, saúde e prosperidade para você. Seja muito bem-vindo ao Agir de Deus. E eu já declaro, já profetizo uma semana de prosperidade para você, uma semana do sobrenatural na sua vida. E vamos juntos para mais a nossa jornada, mais uma jornada da fé em mais uma semana do Agir de Deus. Provérbios 4, verso 23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então guarde bem o seu coração, né? Coração aqui o que é? Suas vontades, desejos, seu ser interior, né? Então devemos guardar bem o nosso coração para que a gente possa realmente ter um dia, uma semana, um mês, um ano muito abençoado, sendo guiados pelo Espírito Santo. Por isso que Davi, o salmista diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E ele diz também: como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. E aqui você tem o seu momento de reflexão com a gente aqui, semana após semana, que nós denominamos as pérolas de sabedoria. E no final eu oro com todos vocês. Então vamos para dar sequência o que nós começamos a semana passada. Nós vamos ainda continuar mais essa semana na série da importância de você prosperar com os princípios bíblicos. A prosperidade bíblica é de Deus. Está na Bíblia, então é de Deus, obviamente. E hoje quero falar um pouquinho, 2 Coríntios, capítulo 9, o verso 10, a gente vê aqui o poder da multiplicação. Olha que lindo isso aqui. Aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Gente, sabe o que a gente pode aprender nesse texto? Que Deus nunca irá devolver a mesma coisa que plantamos, nunca mesmo. O Senhor sempre devolverá multiplicado. Essa é uma lei, entendeu? Então, gente, preste bem atenção nesse detalhe. Se você crer e praticar esses princípios, nós estamos falando aqui da lei da semeadura, lei da provisão, da multiplicação, da abundância. Se você crer isso, nessas leis de Deus, em nome de Jesus, elas vão se cumprir na sua vida. Jesus era a palavra. Antes de ser chamado de Jesus, o nome dele era palavra. A palavra constrói, traz o ato concreto. A Bíblia diz em Romanos 4, versículo 17, a parte B do versículo: perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Então, meu querido e minha querida que me ouve, Deus traz à existência as coisas que não são como se elas já existissem. Quando você emite a palavra e crê nela, ela é uma geradora de vida, geradora de coisas. Ou seja, a nossa boca, minha gente, é profética. A nossa boca é profética. Então, meu querido e querido ouvinte, abra sua boca e afirme: se eu tiver essas atitudes,
essas leis vão acontecer na minha vida. Sim, elas acontecerão em minha vida. Então vai recebendo essa instrução e seja poderosamente abençoado no dia de hoje, tá certo? Outra coisa importante, que é justamente quando a gente fala da abundância. Eu gosto demais essa palavra abundância. Jesus ele diz em João 10,10 que ele veio para nos trazer vida e vida com abundância. Então essa lei da abundância é interessante. Por quê? Porque ela vai funcionar em sua vida, sabe? Se você crer e colocar em prática esses princípios que nós estamos ensinando desde a semana passada, e a partir de hoje vamos continuar essa série para abençoar você que não conhece. E talvez a tua vida está travada, talvez você está travado em alguma área da sua vida, e com essas pérolas de sabedoria que nós estamos passando aqui para você, se você entender a palavra e colocar em prática, você vai ver que a tua vida começa a melhorar. Se está boa, vai melhorar. Você está entendendo? Então veja bem, Deus não dará só para suprir as suas necessidades, mas você será enriquecido e poderá ajudar a outros. Ou seja, Deus, ele tem interesse, eu acredito nisso, que ele tem interesse que quando chegar no final do mês, na questão financeira sua aí, você que está me ouvindo, eu acredito que ele quer que você não apenas que não venha faltar e nem empatar, mas que venha sobrar. Para ser bem mais claro, tipo assim, é como se você ganhasse, vamos supor aí, R$3.000 por mês, né? E no final do mês ainda sobrasse ainda. É possível? Claro que é possível. Tudo é possível que crê. Você está entendendo? Então Deus não quer apenas que você tenha apenas o necessário e ainda fica com falta aqui, falta ali. Então nós estamos ministrando hoje, falando sobre a importância da abundância. Por quê? Porque Deus é tremendo. Observe que Deus não tem nada, vamos assim dizer, justinho, nem apertadinho para nós. O Senhor fez o paraíso e colocou ali apenas um casal. Você parou para pensar nesse negócio? Ele projetou tudo quanto é tipo de árvore, de frutos, uma variedade de animais para somente 2 pessoas. Ele é o Deus de abundância. Lembra também de Abraão? Gênesis capítulo 12, verso 10, diz que houve fome em toda a terra. Mais adiante, em Gênesis 13, verso 2, nós lemos: E ia Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro. Isso significa que o Senhor, o Todo-Poderoso, não tem compromisso com a economia de país nenhum. É um Deus de abundância. Ele faz sobrar. Glória a Deus por isso. Entendeu? Interessante que durante o governo de José lá no Egito, houve 7 anos de fartura. Deus deu a José sabedoria para administrar o que havia sobejado, ou seja, sobrado. E o resultado foi que sobrou alimento suficiente para sustentar o povo da terra por mais 7 anos. Então, meus amados e amadas ouvintes, muitos anos depois, durante a travessia do povo hebreu pelo deserto, os israelitas colhiam maná do 1º ao 6º dia. E no 6º dia sobrava alimento para o 7º. O que é isso? É o nosso Deus, o Deus da abundância. Lembra-se da multiplicação dos pães e peixes? A história dos 5 pães e 2 peixinhos, em João 6, do 5 ao 13, diz isso. Não lemos lá coisas do gênero: atenção, por favor, chame os discípulos. São quase 5.000 homens. Por isso, é só um fiapo de pão para cada pessoa, um pedacinho de pão para cada pessoa. Calma, porque somando mulheres e crianças, são quase 20.000 pessoas. Pedro, corta mais, esse pedaço está grande, nós vamos passar vergonha aqui. Foi isso que aconteceu? Claro que não. Nada disso aconteceu que eu acabei de falar.
O nosso Deus é o Deus da abundância, minha gente. Ele coloca pão, Ele coloca peixe e Ele diz: come mais, tem abundância. Está com fome ainda? Come mais pão. E come daqui, come dali. 20.000 pessoas. E ainda sobraram 12 cestos do que restou. Então o nosso Deus é o Deus da abundância. O meu Deus, o nosso Deus é o Deus que faz sobrar. Eu quero declarar sobre a tua vida que você venha ter essa sabedoria que Deus deu a José do Egito, para você administrar as suas finanças, para você colocar em dia, em ordem, a sua vida financeira. Quem sabe alguns que me ouvem pode ser que esteja assim com a vida financeira um pouco complicada. Creia que não é por acaso que você está me ouvindo. Eu creio que Deus quer sim que você coloque ordem na sua vida financeira. Exatamente, creia. Se você acredita, continue comigo, porque essa semana tem muito alimento bom aqui, do bom e do melhor, para abençoar você. Estamos aqui para te ajudar espiritualmente, dando instruções espirituais. Se você crê, acredita e coloca em prática, vai funcionar. Outra coisa importante, lembra-se da pesca maravilhosa registrada em Lucas, no capítulo 5? Aqueles homens tinham pescado a noite toda e nada, não pescaram nada. Jogavam as redes para lá, puxavam para o outro lado, vai de novo, leva o barco mais à direita e nada, não pescaram nada. Os discípulos voltaram desanimados. E Jesus disse assim: voltem para o alto mar e podem lançar a rede. Eles lançaram e entrou tanto peixe que o barco começou a ranger, tanto peixe que tinha. Ao puxá-la, surpresos, falaram: não vai dar, chama outro barco. A pesca foi tão grande que tiveram que chamar o segundo barco, porque era muito peixe. Olha só, eles puxaram a rede e enche de peixe, e quanto mais a lançavam, mais peixes apanhavam ou pescavam, né? E diz o texto que os dois barcos quase foram a pique. Por quê? O nosso Deus é o Deus da abundância. Recachalaramai. Aleluia, você receba esta palavra não só no seu intelecto, na sua inteligência, mas recebe esta palavra no teu espírito, porque Deus é o Deus da abundância. Ele faz sobrar. Creia nisso, meu amado e minha amada ouvinte. Então eu profetizo sobre a sua vida que, se você colocar em prática a lei da liberalidade, a sua casa será farta. E é isso mesmo que você está ouvindo. É isso que Deus quer fazer na vida de todo filho dele. Mas Satanás tem trabalhado contrariamente. O diabo semeia incredulidade e a maioria dos cristãos não se lança nas promessas do que Deus espera realizar na sua vida, porque não conhece a sua palavra. Então, meu amado e amado ouvinte, não tenham medo de ensinar as verdades da Bíblia, porque Satanás quer roubar a bênção de Deus sobre a nossa vida. O diabo sabe que quando não cumprimos os princípios bíblicos, ficamos sujeitos ao léu da sorte nesse mundo. Deus quer que as leis da semeadura, da provisão, da abundância e da multiplicação sejam uma realidade na vida de todos os seus filhos e filhas. Deus amado e querido, agradeço por esta palavra. O nosso desejo, Pai, eu creio que é o teu também, que o ouvinte tenha compreendido esse ensinamento e tenhamos uma semana de grandes ensinamentos e possamos colocar em prática esses princípios da tua palavra, e que a tua bênção, a abundância do Senhor esteja sobre todos que ouvem e recebem esta palavra e acreditam no poder da oração da fé. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail: eu sou um agente de Deus, @gmail.com. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.